Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que eu acho bem legal, que é o seguinte: várias pessoas já vieram me perguntar sobre uma seguinte situação. Olha, bateram no meu carro e agora eu quero entrar no processo de trânsito porque o rapaz, a moça que bateu no meu carro não quer pagar. Como é que eu faço para entrar no processo de trânsito? Bom, vamos lá, gente. A gente tem que saber o seguinte: primeiramente, o Código de Trânsito Brasileiro, ele diz respeito a multas e infrações, basicamente, tá? Então, quer dizer que o quê? Que se você comete algum tipo de ato que pode gerar uma multa, uma infração, que vai envolver então pontuação, multa, cassação, suspensão de CNH e por aí vai, ele se encaixa no CTB, certo? Tirando isso, é o Código Civil, ok? Tem algumas vezes que existe a interdisciplinariedade, tá? Que o CTB se encaixa com o Código Civil, o CTB se encaixa com o Código Penal, mas, a grosso modo, o CTB ele cuida dessa parte de infrações, ok? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de uma colisão de veículos, a gente está falando de Código Civil, a gente está falando de direito civil. Então, você vai entrar numa ação de reparação de danos, tanto material quanto moral, se for o caso, né? E aí, a partir daí, a gente tem que lembrar aqui que até 60 salários mínimos, a gente pode estar entrando com o juizado especial civil, certo? Que é mais rápido, mais barato também. Agora, se for fora disso, se for acima disso, aí a gente vai trabalhar então com a justiça comum, na vara civil comum, certo? Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos supor, fulano de tal bateu no meu carro, só que ele bateu no meu carro porque eu estava na preferência e ele não parou na placa de pare horizontal e vertical, não parou, seguiu e por isso que deu colisão. Isso não é uma infração de trânsito? Sim, isso é uma infração de trânsito, de fato, porque era para ele ter parado, não parou o carro, então foi uma infração, certo? Você pode invocar isso no próprio processo civil. Você pode chegar e falar assim: olha, ele bateu o carro assim assado, aconteceu assim assado, inclusive ele não parou no pare, que isso é um regramento disposto no artigo tal, do CTB, etc. Você pode usar isso como uma argumentação no seu processo civil. Mas, se você vai querer invocar o CTB propriamente dito num processo administrativo, um processo judicial de trânsito, na verdade, é o agente de trânsito que, por exemplo, você teria que ter dado um azar, vamos supor que você que bateu o carro, você teria que ter dado um azar, por assim dizer, de fazer o quê? Você infringiu a norma de trânsito, ou seja, você não parou no pare, bateu num carro, e aí você deu um incrível azar de ter um agente de trânsito perto, e aí, enquanto vem a polícia fazer um boletim, ele chega, o agente de trânsito faz um auto de infração porque você ultrapassou o pare. Aí você está falando de dois processos, um que é da infração de trânsito e o outro que é o civil. Aí você tem que ter dado aquele azar monstruoso, tá? Aí seria viável. Mas tirando isso, você vai para o civil e acabou o assunto. Agora vale lembrar que é interessante sempre até constar um advogado que entenda sobre esses assuntos. Por quê? Porque quando a gente fala de veículos, tem várias coisas a se considerar, várias. Uma delas é isso que eu falei, diferença do CTB, do Código Civil. Outra coisa é que a questão de competência, se vai ser a vara civil comum, se vai ser o JEC, enfim. Mas, por exemplo, vamos supor que não é bem de trânsito, mas é de veículo. Vamos supor que, por exemplo, você comprou um veículo, passou, sei lá, vamos botar assim, uns 3 meses, deu problema no motor, tá? Deu problema no motor. Você chega é um veículo 0 km. Você chega na concessionária e você fala: olha, deu um problema no meu motor, não sei o que, tal. Aí a concessionária fala assim: mas você chegou a abastecer com algum posto desconhecido, de procedência duvidosa? Você fala assim: não, foi tudo normal, sempre foi posto, sei lá, Ipiranga, Shell, enfim, sempre de qualidade, já abasteço faz anos, não tem nada demais. E aí se constata, ou por exemplo, dá tudo a entender que é um defeito de fábrica, certo? É um vício que a gente chama de vício redibitório. Você pode estar entrando com processo civil, certo?
invocar até mesmo, além do cível, o CDC. Por quê? Porque, vamos supor, a concessionária ela não quis prestar o serviço. Então, você chega e quer ajuizar porque a concessionária não quis prestar o serviço. E você invoca cível e consumidor. Beleza? Aí vem um ponto. Vamos supor, desse mesmo caso, o conserto do motor é R$3.000, certo? Ok. Salário mínimo hoje está R$1.045. R$3.000 é quase 3 salários mínimos, mas não chega a 3 salários mínimos. Perfeito? Então, o que ocorre? Por nem chegar a 3 salários mínimos, você vai ajuizar onde? Você vai ajuizar no JEC, no Juizado Especial Cível. Por quê? Porque até 60 salários mínimos, certo? É errado. Por que errado? Porque, nesse caso do vício redibitório, vai ser um processo que tem uma complexidade maior. Mas por que a complexidade maior? Ué, não foi defeito de fábrica? Se foi defeito de fábrica, significa que vai ter que ter um perito para falar sobre isso. Ele vai ter que atestar, o perito, sobre se o vício ele é de fábrica mesmo, ou se quem deu causa foi o próprio proprietário, ou condutor do veículo, enfim, né? Vai ter que atestar. E o Juizado Especial Cível, ele não cobre esse tipo de serviço de perito, porque não é da competência do JEC cuidar de assuntos complexos. Então, se for, por exemplo, um caso de batida de carro, você vai no cível comum ou no JEC. Se for um caso de vício no motor, por exemplo, que existe uma perícia, já nem perca seu tempo indo no JEC, porque vai ser extinta a ação. Você já tem que ir na justiça comum, entendeu? Relacionado a trânsito, é só se, é o que eu falei, você der uma incrível sorte, né? De na hora que você infringe uma regra de trânsito, tem um agente de trânsito lá perto e te multa. Porque basicamente trânsito é isso, trânsito é você contra o Estado que está sendo representado, no caso, por uma autoridade pública de trânsito. Entenderam? Então é isso. Então, eu espero que isso tenha ajudado. Eu acho que assim, se vocês têm dúvidas sobre quando se aplica CTB, quando se aplica civil, quando se aplica a competência do juizado especial, da justiça comum, é interessante vocês consultarem um advogado que é especializado nessa área, que conhece essa área, para ele poder te estar, vamos dizer assim, clareando melhor, né, a situação. Então é isso, gente. Muito bom dia a todos, agradeço a compreensão, agradeço a atenção e espero que tenha ajudado. Um forte abraço.